Boa noite. Um pouco atrasado hoje. Gustavo, boa noite, tudo bem? Vou pegar uma água ali, já volto, só um minuto. Voltei, um pouquinho de água aqui, pra desenhar, uma bebidinha aqui. Tá no controle aqui. Kaique, boa noite. Então hoje vamos fazer uma intervenção aqui com aquarela, só para ter uma noção. A gente já falou bastante coisa sobre aquarela aqui e hoje nós vamos mostrar um pouco de como isso fica numa arte menos direcionada para aquarela, né? Que é com arte final com nanquim, né? E a partir daí vamos começar a trabalhar a nossa colorização. Diferente do que nós usamos no Leprechaun, aqui nós vamos fazer uma colorização um pouco mais simples, né? Mais simplória, na verdade, né? Vamos buscar uma coisa mais próxima para uma aguada, uma lavagem, né, que a gente chama de lavagem, do que outra coisa, né? Tá tudo bagunçado hoje, que eu tô em outro lugar, porque eu precisava mudar aqui o ângulo. Boa noite, dona Marilena. Esse personagem aqui, o David, o nome dele é Dr. Destino, Dr. Doom, personagem da Marvel. Então, para começar, vou pegar meus brushes, né, meus pincelzinhos aqui, né? Vou mostrar para vocês alguns. Boa noite, Fernando. Boa noite, dona Madeleine. Então, os pincéis aqui. Aí eu vou usando conforme o que eu acho necessário. Como eu gosto de usar esses da Carandache, eu vou ficar neles por enquanto, né? Tem aqui uns godezinhos aqui, uma aguinha, coisa básica, né? Terminei mais ou menos a arte final aqui, pra dar uma acelerada, né? Até que o Robson tinha falado que queria já ver o processo de colorização, né? Vou tirar daqui pra vocês darem uma olhada aqui, né?
Então fiz uma arte final que lembra um pouco a arte do... Não é pra ser igual, né? Lembra um pouco a ideia do Jack Kirby, né? Com o meu estilo, lógico, né? E a ideia aqui é colocar a arte final como base, né? E a colorização, a aguada, né? Podendo ficar para posterior, né? Pega um pouco de água, um pouquinho de verde, um pouquinho de sépia ou marrom, para criar um verde mais puxado por um verde floresta, né? Uma coisa mais próxima do que eu quero, né? Que eu acho que vai ser um bom tom. E vamos trabalhar. Faço uma base bem clarinha, Noite Fabiola, e vamos começar a colocar essa base aqui no tecido da roupa e da capa dele, né? As partes metálicas vão ser com cinza, né? Que vão carregar um pouco do verde que vai refletir, né? Esse tom meio cinza. Lembrando que eu tenho que deixar algumas áreas em branco também, né? Alexandre, boa noite. Então bem clarinho, porque aí eu posso trabalhar com volume por cima disso, né? Sem se preocupar tanto com se eu estou passando por cima ou não do nanquim. Primeiro que o nanquim, por ter uma tonalidade bem carregada, bem forte, ele vai ainda conseguir ficar por cima da aguada, né? E é assim mesmo. Eu ia ficar sentado aqui, mas não dá. Tá muito alto aqui. E eu preciso... Ó, a mesma coisa, ó. Fiz uma base lá, ó, pra quem não viu. Um pouquinho de verde, um pouquinho de marrom, sépia. Vou criar um tom puxando por um verde mais terroso, né? Tomar cuidado para não passar em cima do medalhão dele, né? E vou passar esse tom em toda a parte de roupa dele. Depois, com esse mesmo tom aqui de verde, depois que eu estiver já terminando, eu vou passar em algumas partes da armadura dele também. Porque esse verde que eu coloquei de base, ele também vai ser importante para refletir, né, a luz, né, na armadura. Então, como tem um verde de fundo, essa luz que está saindo do cubo cósmico, ele vai acabar voltando de novo para a manopla, né?
fazer essa transição do verde, né? Valquíria, boa noite, tudo bem? Quase que eu coloquei aqui o pincel no meu chocolate aqui, gente. Vai aos poucos, com cuidado, para conseguir controlar as pinceladas, né? Apesar que é uma base, né? Algumas áreas precisam do verde, mas tem áreas que não vão verde, né? Na pistola aqui mesmo, né? Algumas áreas aqui. Alguns efeitos aqui do brilho aqui do cubo cósmico. Eu vou depois vir com um pouco de branco, né? E dar uns efeitos aí. Branco ou outra cor que precisar. Então não tem problema se eu passar por cima, não. Ó, já posso passar um tom até um pouquinho mais escuro aqui, ó. Que eu sei que é a parte de fora da capa. Um pouquinho só mais de marrom aqui. E eu vou buscar um tom um pouquinho mais escuro para trabalhar aqui. O bom de trabalhar com pincel de cerdas macias, que nem o pelo de Marta, é que ele realmente faz um trabalho interessante para cobrir, né? Que a gente precisa aqui. Não estou usando a trincha hoje, né? Porque não achei necessário, né? Que o desenho não é tão grande. E os efeitos aqui pode ser que eu precise ter um pouco mais de controle e um pincel menor é mais interessante, né? Como eu tenho as linhas do personagem, das figuras, das sombras da roupa, eu preciso obter um pouco mais de controle, né? Então eu acabo buscando com um pincel menor espalhar essa base aqui. Veja bem, pelos de Marta, isso mesmo. Não quer dizer que eu... Sujou minha parede, ó. Podia ter ficado lá, né? Não quer dizer que tudo que eu for fazer eu vou usar um pincel pequeno, né? Porque, como eu já falei em outros vídeos, muita coisa pode ser feita com pincel grande, mas nem tudo pode ser feito com pincel pequeno, né? Boa noite, Lucas. É uma técnica relativamente bem rápida, né? Pelo menos essa base, né? É rápida, né? E como não tem um rosto que nem no Leprechaun, né? Acaba que fica mais fácil de você colorir, né? Que você não precisa buscar tom de pele, né? São tons mais de tecido, e o tecido é muito
relativo, né? A cor que você quer, não tem uma cor específica, né? Desde que seja verde. Então fica um pouco mais à vontade, né? Pra gente poder trabalhar, né? O pigmento às vezes interfere muito na tonalidade, né? Então se a gente começar a pintar com pigmento, é interessante que a gente vai até o final com esse mesmo pigmento, né? Buscando não interferir muito na mistura de várias marcas, né? Então tenta trabalhar uma marca só, né? Para que interfira tanto, né? Por exemplo, se eu comecei com o meu Wilson Newton aqui, eu uso ele para fazer o trabalho todo, né? Se eu comecei com Sakura ou com outra marca, vamos usar ele de certa forma do começo até o fim. Apesar que nessa trabalho de base não afeta muito, né? Não tem um problema muito grande se você buscar se você tem, por exemplo, parte da sua aquarela de uma marca e outra parte de outra, para fazer base não tem problema, mas quando for começar a buscar as características um pouco mais dos detalhes, né? Pode fazer alguma diferença sim. Pode até causar até um problema de interferência na química, né, da tinta, né? Os pigmentos são de variadas fontes, né? E às vezes dá alguma diferença, né? Não é o caso aqui, né? É uma colorização bem básica. A gente vai colocar os detalhes mais... A primeira mão é uma coisa bem básica, bem uniforme, né? Aqui no caso, a iluminação da cena não vai ter o papel como o fundo, né? Então eu vou usar esse tom mais claro aqui como iluminação, mesmo porque é uma luz entre aspas artificial, né? André, boa noite. Então eu não posso me dar o luxo de deixar as partes brancas, porque vai acabar ficando muito iluminado para a cena, né? Que é um pouco mais mística, vai ter um fundo mais escuro, né? Então eu prefiro buscar um tom um pouco mais claro e achar nesse tom que eu deixei a luminosidade, né? Tentar explicar aqui fazendo para vocês, né? Sempre aquela coisa, você passa um tom, vem com a água pura, direto com pincel, com ou quase nenhuma pigmento, e trabalha em cima. Quando eu trabalhando com muita água, apesar do papel aguentar, eu consigo, né, alguns tons, né, interessantes para trabalhar.
carregar bastante aqui de tons terrosos, né? Para preencher as sombras, né? Do tecido, né? Ainda aqui é a primeira base, né? Mas já dá para perceber como você consegue criar um pouco de luminosidade com o tom base, né? Que você usou, né? Então eu venho aqui com marrom, com verdinho aqui. E venho preenchendo, né? Buscando certa profundidade. Não muita, porque é um quadrinho... Quer dizer, é uma ilustração para quadrinhos, né? Então, eu tenho que também me poupar um pouco do excesso de tom, né? Que eu preciso demonstrar que a imagem, ela é uma mistura, né? Do nanquim, né? Também é uma parte importante do meu processo, né? E essa aguada aqui, que vai servir como uma colorização, né? A ideia da aquarela... Boa noite, Sérgio. Obrigado por ter vindo. A ideia desse tipo de aquarela é trabalhar os volumes, mas usar as linhas, né? Então, muitas coisas eu deixei que a parte mais escura fosse o próprio nanquim. E outras coisas eu vou trabalhar com aquarela, né? Buscando os tons, né? As partes mais escuras, por exemplo, o fundo aqui da capa, eu vou trabalhar com um tom um pouco mais carregado de verde e mais escuro também. Depois eu posso vir até com um pouco de cinza, né? Preto e cinza. E trabalhar alguns efeitos, né? Isso, Fernando. Para eu poder escurecer mais, eu não estou usando preto nem base, são os mesmos tons, ó. Um terra aqui, ó, mais carregado, né? E um marronzinho aqui, ó, para dar o sépia. E esse verde bem brilhante mesmo. Só que eu vou trabalhar com ele para poder escurecer o tom, né? Eu preciso de um tom um pouco mais escuro, né? Porque o preto mesmo eu já tenho, que é o nanquim, né? Que é a parte mais escura, né? E nas partes que eu não quis colocar o preto, como aqui no fundo, eu vou usar o tom mais escuro que eu conseguir, diluindo o mínimo possível a minha tinta. Isso vai causar também um contraste com o próprio preto, né? E não vai sobrecarregar as áreas com um tom muito escuro, né? Que eu fosse carregar. Por exemplo, aqui eu tenho sombra, ó. E eu vou passar um tom mais escuro aqui, ó. Deixar um pouquinho só de luz para ter um pouquinho de volume, né? E onde fica perto dos realces de branco, dos highlights aqui da armadura, eu passo um tom mais escuro também. Molho um pouquinho o pincel. Passo água, né? Para dar uma diluída nisso tudo. E venho buscando aqui um pouco dos tons mais... para criar um verde um pouco mais carregado, né? Mas ele não vai para todas as áreas, né? Ele vai em algumas áreas, né? Por exemplo, do lado aqui da roupa dele mesmo, eu ponho um pouco, mas depois eu diluo para dar esse efeito de tecido aqui bem amplo, né?
E onde tem essas sombras aqui, essas marcas, eu venho e carrego de novo. Ó, vai dar um volume, né? Esse volume é interessante para mostrar a dobra, né, do tecido, né? Posso vir com um pouco mais do verde, um pouco de água e dar um pouco mais de luz antes do tom mais claro aqui, ó. Ó, faço meio tom, venho, diluo aqui, ó, com água, depois venho com um tom mais escuro e preencho a parte mais escura, tá vendo? Isso dá um degradê natural, né, da aquarela, que ajuda a dar um pouco de volume pra capa aqui. Claro que eu tenho que ficar mesclando, indo e vindo, que é característica do processo da aguada, né? Enquanto ela tá úmida, eu vou buscando alguns tons, né? E quando ela secar, eu venho de novo, para não saturar, né? E escureço um pouco mais. Nas áreas que estão aqui, eu vou buscar esse tom meio marrom, com um pouquinho de verde, para pegar esse tom mais ou menos e jogar aqui, na dobra aqui de novo. Põe um pouco, venho com água e venho diluindo. Algumas áreas eu posso deixar o tom de base, ou como essa área é bem carregada de sombra, porque a luz não está batendo nela, eu vou trabalhar com tons mais escuros. Tem um restinho de azul aqui, bem em cima. Deixa trabalhar ali para não saturar. Esse tipo de arte final com a aquarela, ela não é para ser hiperrealista, né? A ideia é dar os tons e não se preocupar tanto com o realismo, né? Não buscar o realismo. A ideia é desprender um pouco disso, né? O objetivo aqui é fazer uma luz e sombra, mas não tão sendo tão importante o realismo, né? O que aconteceu, Jorge? Tá sem som? Eu não li aqui. Jorge falou o quê? Posso dar um jeito aqui. O que tava aqui pintando e não consigo ler. Tá sem som? Pior que aqui tem som. Tem até uma musiquinha aqui. Eu acho que é alguma coisa aí, Jorge. Se bem se tá sem som, como é que eu tô falando, né?
É, internet nessa época assim é complicado, né? Porque todo lugar começa a falhar, né, cara? Essa borda da roupa dele é um pouco mais carregado e escuro, né? Então já vou quase com marrom aqui, ó, preenchendo aqui, pra dar esse destaque também, né? Pra essa parte da roupa dele. É, fiz tudo, mas é uma base, o Fabi. Aqui ainda é só uma base, né? Mesmo porque eu tenho, como eu tenho a arte final por baixo, é mais fácil, né? De eu buscar os tons e alcançar os tons, né? Mas depois eu tenho que voltar a refinar aqui, né? Porque como a live também é bem corrida, eu preciso acelerar um pouco mais, né? Mas teoricamente é um tom sobre tom, né? Que eu vou marcando, né? E colocando água, né? Diferente da aquarela comum, né? Que eu não tenho a base, né? Então eu tenho que fazer tudo, né? Fazer o corpo da coisa toda, né? Aqui não, aqui eu tenho que, ajudado aqui pela arte final por baixo, né? Meio que as coisas vão se preenchendo, né? Se eu tivesse só com lápis, seria um pouquinho mais trabalhoso, né? Sempre molhando, né, o pincel, diluindo as partes que a gente não quer mais, né? Um pouquinho de azul que eu tenho aqui, ó, na paleta, bem pouquinho, só um xistezinho aqui, ó. Isso ajuda também a complementar o tom que a gente precisa, né? Carregar o verde com o azul é importante também na hora de fazer algumas sombras, algumas camadas, né? Bom, eu acho que se vocês repararem, eu vou fugindo de algumas áreas, mas depois eu tenho que retornar para buscar alguma informação. Não, então a referência só usei para
para desenhar, né, algumas coisas, mas eu não tô usando para pintar não. Mais ou menos eu já tinha pego um tom do que eu acho que ia ser a capa, né? Inspirado um pouco na capa dos Hobbits, né? Do Senhor dos Anéis, né? Que é uma coisa que eu já conheço bem, né? Assisti várias vezes e gosto também, né? Esse tom meio... É um tom que eu gosto também, né? Que eu gosto de usar também. E acaba que pra mim faz sentido, né? Essa coisa verde, mas não verde bandeira, né? Boa noite, Emerson. A Laurinha tá no ritmo dela, né, Gustavo? Quem tiver alguma dúvida, aproveita para perguntar, que eu ainda consigo dar uma olhada aqui nas coisas que estão acontecendo aqui. E quem puder me avisar os horários aí também, sabe como é que é, né? Sou meio distraidão, né? Eu ponho um pouco de tinta, depois eu dou uma diluída e dou uma espalhada boa aqui. Fazer uma iluminaçãozinha, um sombreamento aqui, né? Depois dou uma diluída para os traços não ficar tão marcados. Escureço algumas áreas. Onde achar que eu errei, fui demais com marrom aqui, com algum tom de terra, eu vou lá e com o guardanapo, o algodão, tiro e diminui muito o excesso, né? Se eu achar que estava muito carregado, né? Então tem áreas que eu fui, eu preciso retornar, porque já secou o suficiente, né? Você tem que olhar bem, né? E buscar os tons que você precisa, né? Semana que vem eu vou começar a fazer umas lives aqui com temas variáveis, né? Então pra semana que vem eu vou fazer um retrato, né? Começar a fazer um retrato, né? A base de um retrato de uma criança. E a partir daí eu vou fazer alguns temas que tem relevância na aquarela, né? Paisagem, flores, frutas, né? Que é muito interessante. E essas flores, essas paisagens, a paisagem nem tanto, né? Vai ser um pouco só teor realista, mas trabalhando com a iluminação, né? Mas as frutas e as flores, eu vou tentar passar uma ideia mais perto do realismo puro, né? O hiperrealismo, né? Não chega a ser hiperrealismo, que a aquarela não consegue. Quer dizer, consegue, alguns conseguem, eu não consigo, né? Chegar no hiperrealismo, né? Então eu vou chegar o mais próximo do que eu consegui do realismo, né?
buscar as texturas, né, do trabalho em aquarela nas frutas e nas flores, né, plantas em geral, né? Então, para quem gosta de flores, né, gosta de trabalhar, a Valquíria, a Lê, a Andréia, né, que gosta de flores e frutos, que se quiserem se preparar, a partir não nessa semana, mas na outra, nós vamos começar a buscar paisagens e um pouco de botânica, né? Então a gente vai trabalhar um pouco os formatos, né? As texturas e como a cor influencia, né? No trabalho com a técnica de flores, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de flor, né? Mas para aquarela é um processo interessante de aprendizado, né? E com o tempo, se der tempo, usando aqui essa alavanca aqui das lives, a gente vai trabalhar com animais, né? Que eu gosto de fazer gatos, essas coisas, né? Vamos trabalhar um pouco disso também, né? Textura, pelos, né? E se der pra voltar com seres mágicos também, que a gente gosta bastante também, né? Vamos também voltando. Para não ficar chato também, né? Como a live não é uma coisa específica da pintura, eu tava querendo colocar a aquarela num dia e as outras técnicas para as outras pessoas buscarem outro conhecimento, né? E no outro dia botar uma live de uma coisa e no outro dia fazer outra. Também para não ficar tão enjoativo. E para as pessoas que não são chegadas tanto em pintura, né? Não ficar só com essa técnica para eles, né? Os mais jovens, né? Que não tem tanta paciência de ficar vendo lives compridas, né? Com um tema só, né? E não tão dinâmico, né? Como é a pintura, né? Querendo ou não, apesar que a gente gosta, mas não é dinâmica, né? É uma coisa monótona e tal. Então eu tava pensando em aplicar algumas técnicas um pouco mais avançadas de anatomia em um dia, junto com coisas mais simples, né? E no outro dia trabalhar com técnicas de aquarela, né? Que eu gosto bastante. E nanquim, né? Que eu gosto bastante, né? Normalmente eu peço sugestões, né? Mas normalmente eu faço o que eu quero e pronto, né? Algumas eu acho legal e acabo fazendo, mas eu vou mesmo por mim, né? Já dei uma base aqui na roupa. Depois eu termino aqui as coisas aqui. E agora eu vou começar a fazer a parte da armadura e uns efeitos aqui, senão não vai dar tempo, né? Tem uma parte aqui do desenho, vocês não conseguem ver, mas é um gárgula, que ele tá em cima de um gárgula, né? E depois vai ter o fundo, né? Que é tipo uma noite bem escura e esses raios, esses efeitos da mão dele. Vamos fazer um pouco de... buscar um pouco de claridade nesse fundo, né? Que vai ser um fundo bem escuro. Pode ser num tom de azul ou preto, né? Eu vou fazer com a guarda. Eu gosto dela também, ô Fernando. E eu vou começar aqui alguma coisa aqui. Como sempre, nunca dá tempo de terminar, né? Mas é só para vocês terem noção de como é feito, né? De como eu busco, né? O trabalho, né? Eu tive algumas oportunidades de conhecer botânicas quando eu morei no Pará. E eram cientistas e artistas. Então teve uma que eu conheci, né? Que era... eu não lembro bem a origem, se é alemã, se é austríaco, coisa do tipo.
Nossa, mas eu aprendi muito com ela, assim, no que diz respeito à técnica, né? Em botânica mesmo eu não aprendi nada, né? Mas o que diz respeito à técnica de aquarela e os efeitos que eu posso obter com pouco material, né? Foi muito interessante, né? Porque quando fiz amizade com ela, né? Ela e o marido dela. E era interessante que, além disso, eu acho que era missionária também de alguma coisa. Eu não lembro muito, porque eu nunca fui muito ligado nessa parte aí. Eu tenho as tendências a gostar de algumas coisas e quando se fecha em outras eu fico um pouco reticente a aprender. Mas ela era missionária de alguma coisa aí, que eu não sei bem o que é. E ela trabalhava como cientista aqui, documentando a nossa flora, né? Deve ser para algum tipo de laboratório, né? Que rouba tudo nosso aqui, né? Mas nunca questionei nisso porque eu estava preocupado mais com aprender a arte, né? E é interessante, cara, não tinha tanto material, mesmo porque o material para aquarela e pintura onde eu morava, lá em Santarém, era impossível, né? É uma coisa bem impossível, né? Então, o papel básico, né, que ela tinha e as maletinhas de aquarela básica que ela tinha era o suficiente para todo tipo de resultado, né? Eu aprendi também que com pouco material, com pouco tom, a gente consegue um leque enorme de cores, né? Então, foi bem interessante esse aprendizado, né? E boa parte das aquarelistas que eu conheço, dos aquarelistas e aquarelistas que eu conheço, são voltados para fauna e flora, né? Então, a maioria trabalha com pássaros ou com plantas. A maioria é plantas, né? Básico. E foi interessante que a gente acaba aprendendo, né? Muita coisa com essas pessoas. Né? Eu vou fazer as pernas aqui para vocês entenderem melhor. Então eu tenho um tom que é o trabalhar com, pode ser um marrom, um azul, então dou uma clareada bem e vou trabalhando. Então bem claro, né, que é deixa algumas áreas de branco, porque aqui nesse caso, como tem um pouco de brilho, eu preciso desse tom de branco. Estou trabalhando esse cinza aqui, ó, em algumas áreas. Então, muita gente gosta de jardinagem, né? Se bem que pintura não é a mesma coisa que cuidar de um jardim, né? Cuidar de um jardim é muito mais complexo, né? Mas, pra quem gosta e tem um jardim bonito, que nem a Val, André, as meninas que gostam, que tem esse material em casa, boa noite, Cintia. Eu acho interessante porque acaba tendo material ótimo em casa para fazer, né? Então você vai observar da onde? Direto da natureza, né? Tá ali no jardim, senta ali, observa bem. É claro, é bom sempre ter uma fotografia, né? Para orientar, né? Mas como você tem um... Grava que eu perdi, vou tentar guardar, né? Para quem tem um jardim em casa é excelente, né? Não precisa nem
retirar as plantas, nem fazer nada, né? Só ir lá e documentar, né? Se tiver com dificuldade. Não vou falar nada aqui que eu já molhei meu chocolate aqui com tinta aqui. Esse negócio de não poder ter música também é muito complicado, né? Porque, nossa, essas seleções aí aleatórias desses caras é alguma coisa, vou te falar, viu? Dá vontade até arriscar e colocar uma música que eu gosto, né? Ah, louco. É um tipo de colorização que eu ponho um tom cinza, né? Trabalho com cinza. E depois eu venho escurecendo, né? Com pó pigmento e jogando alguns tons que eu já trabalhei antes, né? Por exemplo, eu vou ter que vir com um pouco de verde por cima aqui e colocar alguns efeitos por cima. Nas partes mais claras, né? Eu vou dar uns efeitos de verde aqui, porque eu preciso de que esse verde da roupa apareça um pouco, né? Não muito, mas um pouco no tom da armadura também, né? Algumas áreas que conforme eu achar necessário também, eu
posso vir com o branco depois, né? E carregar alguns tons aqui para dar algum efeito, alguns highlights, né? Joga um pouquinho de verde, cinza esverdeado, né? Pra dar algum... Talvez na câmera nem dê pra perceber muito, mas é interessante a gente ver com esse cinza esverdeado aqui, pra dar esses reflexos do verde da roupa, né? Que acaba recaindo aqui na armadura, né? Alguém tem horas? Quase terminando aqui, né, pessoal? Espero que tenha alguém aí ainda. Aí na semana que vem eu vou buscar fazer o retrato, né, para quem tiver interessado. E na outra semana, depois que eu terminar, começar a vir com temas da natureza, né, de botânica, né? E esse desenho aqui é um desenho para um amigo, né? Fazer um pouquinho do couro aqui antes que acabe o tempo aqui. Esse aqui é o mesmo efeito, eu acho que eu fiz no Leprechaun lá, né? Faço um pouco do brilho aqui, né? Fiz o couro aqui, né? Vem com um tom de marrom. Eu já tenho fotografia, mas seria ótimo pintar você, Fernando. Show. Deixa pra próxima, eu vou fazer sim. Eu tenho uns 10 segundos aqui de informação. E vou me despedir, dar boa noite para todos. Até a próxima semana, né? Onde eu vou trazer um outro tema, outra coisa, né? Mas dá pra entender o que nós passamos esses dias juntos aí, né? Boa noite, um abraço a todos. Até a segunda com a live.